Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu Bíblia Fácil aqui na Novo Tempo. Nós vamos hoje continuar a nossa série sobre as crenças populares e hoje vamos falar de um assunto que é, eu diria, muito discutido por aí no mundo evangélico. O nosso tema de hoje é o dom de línguas. As línguas que são faladas na Bíblia, elas são línguas compreensíveis ou incompreensíveis? O que a Bíblia fala sobre isso? Qual é a relação entre o dom de línguas em Atos capítulo 2 e o dom de línguas em 1 Coríntios capítulo 14? São dons diferentes? É o mesmo dom? A gente precisa entender tudo isso. E você vai entender aqui no nosso programa Bíblia Fácil. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu só quero cumprimentar você que está comigo. Talvez seja a primeira vez que você está aqui. Eu me chamo Felipe Amorim. A minha voz nem sempre é assim, mas essa temporada eu estou com a voz ruim. Mas o dom que Deus nos dá de estudar a palavra de Deus, esse continua em perfeita saúde. E nós vamos abrir a Bíblia aqui para a gente estudar a palavra nesse tema de hoje. Se você quer um dia participar do Bíblia Fácil aqui no nosso cenário, é só você entrar no site novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Nesse link você faz a sua inscrição e aguarda, e se Deus for da vontade de Deus, você vai ser convidado para participar aqui conosco. Nós temos as nossas redes sociais, o Instagram, @Bíblia Fácil. Nós temos também o nosso canal do YouTube, que é youtube.com/Bíblia Fácil, ou o nosso espaço na plataforma de streaming da Novo Tempo, que é o ntplay.com. Lá você tem todos os programas da Novo Tempo para você assistir na hora que você quiser. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa... Vamos lá, eu perdi a contagem já. Essa é a 9ª semana, né? 9ª semana juntos. Nós já conversamos bastante sobre esse assunto aqui antes de começar as gravações. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos ver como é que a gente consegue concluir esse assunto. E eu já gostaria de falar para você de casa, que talvez você que utilize o dom de línguas como é usado hoje, esse programa aqui não é para criticar você, não é para condenar você e muito menos para avaliar experiências pessoais. O que nós vamos fazer aqui é mostrar o que a Bíblia diz a respeito desse dom, a respeito do dom de línguas, e depois que você conhecer o que o texto bíblico fala, você avalia a sua situação, tá bom? Não estou aqui para condenar você ou para julgar você, tá bom? Vamos começar o nosso estudo, mas para começar a gente vai orar antes. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque nós temos a Tua palavra em nossas mãos e pedimos que o Senhor fale conosco agora, nos ajude a compreender o texto bíblico, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pega a tua Bíblia, porque nós vamos falar sobre línguas estranhas. Você já deve ter ouvido essa expressão, você de casa também, já deve ter ouvido essa expressão, línguas estranhas. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre esse tema é que essa palavra estranhas não existe no texto bíblico em relação a línguas. Eu vou mostrar para vocês isso na Bíblia, tá bom? Mas a expressão línguas estranhas não existe na Bíblia. Né? Nós temos o dom de línguas, mas não o dom de línguas estranhas na Bíblia. Mas calma aí que eu vou mostrar para vocês isso na Palavra de Deus. Mas essa prática das línguas estranhas é uma prática que nós vemos muito, especialmente nos movimentos pentecostais e carismáticos, né? Que a gente tem aí uma grande quantidade, na verdade a maior parte dos cristãos brasileiros estão no movimento pentecostal. Então é uma parte grande de cristãos no Brasil que de alguma forma utiliza esse dom. As línguas estranhas, conforme alguns acreditam, são bíblicas? Essa é a nossa pergunta para a gente responder hoje e nós vamos caçar e cavar na Bíblia essa resposta. A primeira coisa é a gente fazer a diferença entre glossolalia e dom de línguas. Tecnicamente, há uma diferença entre essas duas coisas. Vamos aqui, ó. A palavra glossolalia, que vem do grego glossa, que é língua,
e lalo, falar. Então, o termo glossolalia é falar em línguas. Esse termo pode ser usado também para uma pessoa que fala em outro idioma. Então, você fala português, mas você fala inglês. Então, você está usando glossolalia. No termo etimológico da palavra, seria falar, lalo, ou laló, em língua, glossa. Porém, quando a gente vai para essa questão da teologia, a glossolalia é um fenômeno de psiquiatria também e de estudos de linguagem, em geral ligado a situações de fervor religioso, em que o indivíduo crê expressar-se em uma língua desconhecida por ele, tida como de origem divina. Então, essa é a definição de glossolalia técnica, tá bom? Definição técnica. A glossolalia, segundo o Dr. Vanderlei Dornelles, é uma linguagem incompreensível que emerge do inconsciente e que pode ser aprendida com exercícios. Essa é uma coisa interessante, que a mente humana, segundo os especialistas, ela vai aprendendo coisas que ela ouviu em algum momento. Né? Você já pode ter se pegado em algum momento repetindo coisas que você ouviu em algum momento. Ou isso conscientemente ou inconscientemente. E hoje é muito comum a gente ver, tanto do ponto de vista da brincadeira quanto da coisa séria, gente falando em línguas, né? Eu acompanho alguns pregadores que não são adventistas, né, nas redes sociais, gosto das pregações de alguns deles, e de vez em quando um desses que eu acompanho, no meio da pregação, ele solta uma fala em línguas estranhas. Então, não é difícil a gente entrar em contato com essas coisas hoje e, de alguma forma, essas coisas vão ficando no nosso inconsciente. E, segundo o Dr. Vanderlei Dornelles, existem 3 características da glossolalia, do dom de línguas, das línguas estranhas, né? A ausência de sentido, né? Não é uma língua, não é um idioma. Tem como fonte o inconsciente, ou seja, a pessoa não fala pensando no que está falando, é inconsciente, e pode ser aprendido pelo fiel à medida que vai sendo ouvida, tá bom? Muito bem. Essa pessoa aqui, Felicitas Goodman, eu imagino que seja uma mulher, ela é uma linguista, uma especialista em linguista. Ela é uma linguista especialista, né, nessa área do conhecimento. E nessa enciclopédia de religião, no volume 5, na página 564, ela diz o seguinte: embora a glossolalia seja frequentemente descrita como uma explosão espontânea, ela é um comportamento adquirido, aprendido, quer seja inconscientemente, quer seja conscientemente. Então, veja, essa especialista em linguística, ela está afirmando que nós aprendemos esse comportamento à medida que nós convivemos com ele, isso de maneira consciente ou inconsciente. E essa convivência não precisa ser necessariamente dentro de um ambiente onde todos estão falando, mas pode ser algum contato que você teve em algum momento e aquilo ficou no seu inconsciente. Especialmente quando nós falamos das igrejas que têm esse dom de línguas estranhas como um sinal do Espírito Santo, né? E essa é uma coisa que é difundida, inclusive, na teologia pentecostal, que o grande sinal do batismo do Espírito Santo é o dom de línguas. Então, quando você está num ambiente desse e você não fala em línguas estranhas, você tem uma pressão inconsciente, às vezes, de, puxa vida, todos já foram batizados pelo Espírito Santo e eu não fui ainda. Isso causa um mal-estar e isso pode gerar um comportamento que não é um comportamento exatamente espiritual, mas é um comportamento eu diria, de pressão social, ok? Mas vamos continuar aqui. E o Dr. Alberto Tim falou uma coisa interessante, que é aquilo que eu falei para vocês no começo. As várias alusões nessa versão da Bíblia aqui, ó, a versão Almeida, revista e corrigida, que eu acho que não é a versão que vocês têm aí, vocês devem ter a revista e atualizada, se eu não me engano, tá bom? Eu uso a nova versão internacional. Mas nessa versão Almeida, revista e corrigida, línguas estranhas não aparecem como tais no texto original, onde a expressão usada é simplesmente línguas. O que o Dr. Tim está falando aqui? A expressão estranhas não existe
em 1 Coríntios 14, na versão grega. Ela foi um acréscimo na Almeida Revista e Corrigida. Depois você dá uma olhadinha na sua versão aí, não tem estranhas, né? Mas vamos ver isso na língua original. Eu não sou um grande especialista em grego, mas tem recursos hoje que nos ajudam, tá bom? Então aqui, ó, tá? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizes. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Aqui, ó, no original tem glossê, ouk, lalei. Não tem a palavra estranhas. A palavra estranhas é um acréscimo do tradutor da Corrigida e Fiel. Ok? Então, do ponto de vista bíblico, não existe a expressão línguas estranhas. Você consegue entender isso? Estou te falando só de gramática, tá bom? De escrita do texto bíblico. Não existe em nenhum lugar da Bíblia a expressão línguas estranhas. A Bíblia fala apenas de línguas, ok? Pode falar. Pastor, eu me cresci na igreja pentecostal e lá costuma muito falar em línguas. Aham. Eu já até decorei algumas, Labachúria e outras. Mas quando alguém começa a falar lá, como a nossa igreja é pequena, num bairro pequeno, quase todo mundo conhece as obras de todos. E as suas obras não condiz com a Bíblia, eu fico no meu canto repreendendo em nome de Jesus. Aham. E a minha pergunta é, na Bíblia fala, quando alguém falar em línguas, tem que ter um intérprete, né? Uhum. Sim. E eu queria que, 1 Coríntios 14 fala disso. eu queria que você me explicasse essa passagem de 1 Coríntios 14, versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. Como alguém vai interpretar se aqui diz que ninguém entende? Ok. Eu vou te pedir um pouquinho de paciência, que uma das partes do nosso programa hoje é estudar o capítulo 14 de 1 Coríntios. Ok? Então, chega lá, eu vou responder essa sua pergunta. E tem outra pergunta. Tá. Tem diferença entre as línguas estranhas e as línguas dos anjos? Pois é. Primeiro que não existe a expressão línguas estranhas na Bíblia. E quando a gente fala de língua dos anjos, todas as vezes que os anjos falaram com os seres humanos, na Bíblia eles falaram no idioma do ser humano. Qual é o idioma que os anjos falam com Deus? A gente não sabe. Mas todas as vezes que os anjos se manifestaram na Bíblia, eles falaram na língua dos homens. Você quer falar, Anderson? Pastor, se eu não fizer essa pergunta, minha esposa briga comigo. Então faça, eu faço questão que você faça, porque eu não quero a sua esposa brigando com você. Seguinte, como não acreditar nesse dom de línguas, se hoje a minha esposa ela é adventista, Aham. mas na época que se manifestou o dom de línguas nela, ela se acordou de madrugada e ela não tinha nenhuma participação em nenhuma outra igreja. Esse foi um evento que aconteceu. E ela, em oração, ela começou a falar uma língua que ela não entendia, que ela não compreendia. E esse fenômeno aconteceu umas 3 vezes, sem ela ter participado de qualquer movimento, sem ela ter escutado outra forma. Isso é uma coisa que aconteceu espontaneamente, em forma também de oração dela com Deus. Porque ela não ficou inconsciente, ela sabia o que ela estava falando com Deus, mas não era uma língua que ela conhecia. Veja, Anderson, eu não tenho como avaliar a experiência pessoal da sua esposa. Não tenho autoridade para isso. Mas o que eu posso te dizer é que no texto bíblico nós não encontramos essas línguas incompreensíveis. O que aconteceu com a sua esposa, eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Mas eu queria que você, e talvez sua esposa esteja nos assistindo agora também, né, avaliassem o que a Bíblia diz sobre isso. Porque, embora eu não possa julgar a experiência pessoal dela, essas línguas estranhas que ela falou podem ter outras origens que não a origem do Espírito Santo. Tá bom? Então vamos ver o que a Bíblia diz e depois deixa a sua própria esposa avaliar o que ela pensa, porque eu não tenho como falar da experiência pessoal dela, tá bom? Pode falar. Uma dúvida aqui, pastor, no decorrer aqui do estudo. Eu também tenho certeza que tá na cabeça das pessoas lá em casa. Então, fala assim, deixa o microfone na frente da tua boca. desculpas. Então, no original, a palavra
É estranha, não existe. Não existe. Então, o que é que eu devo fazer com essa Bíblia Almeida Revista Corrigida? Eu tenho que parar de ler ela? Não. A tradução Almeida Revista e Corrigida é uma das excelentes traduções que nós temos. O que a gente faz com as traduções quando nós temos dúvidas a respeito delas? Nós fazemos o que foi feito aqui. Nós comparamos com o original. Toda tradução, de alguma forma, é uma interpretação do tradutor. Por isso que a gente faz no processo de exegese. O que é uma exegese? Essa palavra estranha, né? Não é uma língua estranha, existe, tá? A exegese é o estudo das línguas da Bíblia no original, no sentido original. Então, quando a gente vai fazer uma exegese, a gente pega várias versões da Bíblia. Então, pego a revista Almeida Corrigida, pego a revista atualizada, a nova versão internacional, eu pego a NVT, que saiu agora, né, nova versão transformadora, coloco uma ao lado da outra e comparo as traduções, para ver o que mais foi traduzido. Essa é uma forma. E se ainda tem uma confusão entre elas, aí eu vou lá no original. Então não precisa jogar a revista corrigida no lixo, não precisa, você pode estudá-la, mas quando surgir uma dúvida, você compara com outras versões, porque às vezes só na comparação você vê, olha, tem 4 versões, só uma traduz assim, as outras 3 não. Então, opa, deve ter algum problema aqui, entendeu? Pastor, o senhor ventilou aí a questão, né, das repetições. Aham. Né? A Bíblia não condena isso. As repetições, você fala repetição... De tanto você escutar, você repete. Sim, tem um texto de Jesus lá em Mateus, no capítulo 6, quando ele está ensinando sobre oração, que ele fala para a gente não orar em vãs repetições. Existe isso. E no sentido lá é de ficar repetindo as mesmas palavras como se aquilo fosse convencer a Deus. A oração precisa ser feita de maneira sincera, uma conversa. E quando você está conversando, você não fica repetindo a mesma coisa para a pessoa, né? Então é nesse sentido. Deixa eu só oferecer a revista, eu deixo você falar, tá bom, Evelyn? Eu quero te oferecer aqui, ó, a revista A Procura da Verdade. Esse é um guia de estudos que vai te ajudar a se aprofundar em vários temas da Bíblia. Você não vai estudar o guia de estudo, tá bom? Você vai estudar a Bíblia através desse guia de estudos e você pode ter esse guia de estudos de graça na sua casa. Nós não vamos cobrar nada de você. Como é que você faz? Você pode entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica, está aparecendo aqui para você, novotempo.com/escola bíblica, e lá você vai encontrar a imagem dessa revista, clica nela, aí é só fazer o seu cadastro e a gente envia para a sua casa. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui, e através dele nós vamos te ajudar a fazer o seu cadastro. Ou tem uma terceira opção, ligar para a gente no 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse número você vai conversar com um dos nossos atendentes, vai fazer seu cadastro e a revista vai para sua casa sem custo algum. Evelyn, pode falar. Então, pastor, no caso, assim, Jesus falou que seria errado falar palavras em vão, né? Pelo que o pastor falou. Uhum. Mas no caso da esposa do Anderson, que foi sincero de coração, ela estava fazendo uma oração e surgiu essa língua. Foi errado também? Então, é por isso que eu falei que eu não tenho condições de avaliar o que aconteceu com ela, né? A situação pessoal dela. Não tenho como avaliar. Não tenho como dizer foi certo ou errado, porque eu nem estava lá e não estou na mente dela para fazer isso. O que eu preciso fazer aqui para vocês é apresentar o que a Bíblia diz e depois vocês vão julgar, junto com o Espírito Santo, tá bom? Eu sempre tenho cuidado de não entrar em ambientes que eu não tenho nenhum elemento para falar. E um dos ambientes que eu não tenho nenhum elemento para falar é o que acontece dentro da cabeça das pessoas. Então, eu não posso fazer isso, não tenho autoridade para fazer isso. Mas, por exemplo, às vezes a gente mesmo, né? A gente faz a mesma oração todo dia, antes de dormir. Assim, obrigado pelo dia. O dia foi péssimo e a gente diz obrigado pelo dia. Então, a gente tem que ter cuidado com essas vãs repetições, né? E orações decoradas, né? Ou as rezas que a gente faz às vezes, essas coisas a gente tem que ter cuidado porque Jesus disse para a gente não fazer isso, né? Pode completar. Da igreja que eu venho, pastor, a gente não fala línguas estranhas. A gente usa o termo a língua dos anjos. E não que todas as pessoas tenham esse dom. Isso é de cada um se manifestar conforme o Espírito Santo estando nelas. Então, seria também usado dessa maneira incorreta? Deixa eu apresentar o tema para vocês. Aí, depois, no final,
no ar ou fora do ar, você pode me dizer o que você conclui, tá bom? Essa questão da língua dos anjos, eu só preciso falar uma coisa, acho que eu vou colocar aqui também, é que em nenhum momento na Bíblia os anjos falaram com seres humanos outra língua que não fosse o idioma da pessoa com quem ele estava falando. Como eles se comunicam com Deus, a gente não sabe. Tá bom? Não tem revelação sobre isso. Muito bem, então está aqui, claro, no texto original, que não existe a palavra estranhas, ok? Então, da próxima vez que você usar, e você de casa usar a expressão línguas estranhas, saiba que essa expressão não está na Bíblia em lugar nenhum. Vamos lá. Por outro lado, a tentativa de identificar as modernas manifestações de línguas estáticas como sendo línguas dos anjos, essa expressão está em 1 Coríntios 13:1, não é sancionada pelas Escrituras. Aquilo que eu falei. Todas as vezes que os anjos bons falaram com seres humanos, eles o fizeram na própria língua das pessoas com as quais se comunicavam. Aqui tem várias referências, né? Gênesis 18, 19, Daniel 9, Daniel 26, Atos 2, Apocalipse 22. Então, veja, os cristãos têm como base da sua fé fazer coisas no ambiente espiritual que são amparadas pelo texto bíblico, certo? Porque se a gente começa a fazer coisas do ambiente espiritual que não tem amparo bíblico, nós corremos um grande risco de cair num ambiente errado. Então, a afirmação que eu fiz agora é: não existe amparo bíblico para uma língua dos anjos estranha. Eu estou dizendo que a língua dos anjos é um idioma nosso? Não estou dizendo. Só estou dizendo que todas as vezes que eles se comunicaram com os seres humanos foi no idioma que os seres humanos conheciam. Pastor, mas como saber se eles se comunicaram com as pessoas no seu próprio idioma? Porque quando você fala em línguas, você não sabe que você está falando em línguas. Para você está falando o seu idioma. Então, será que isso não pode ter acontecido também nas vezes que os anjos se comunicaram com os seres humanos? Veja, quando o profeta bíblico quando o profeta bíblico escreveu na Bíblia a conversa entre os anjos, por exemplo, entre o anjo Gabriel e Daniel, ele não fez nenhuma referência, olha, ele falou na língua dos anjos e Daniel entendeu no seu idioma. Ele simplesmente diz, ele falou com Daniel, né? E está escrito na Bíblia, no caso de Daniel, em aramaico. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em fazer inferências sobre a Bíblia. Não está escrito, mas eu acho que pode ter sido assim. Bem, não está escrito e é muito mais seguro a gente ficar com o que está escrito do que com o que a gente acha que pode ter acontecido. É só uma dúvida aqui, pastor, do que a amiga falou. Então, quando o anjo desceu para falar com Abraão, falou na língua de Abraão. De Abraão, não é o que foi a gente na língua entende deles. da Bíblia, né? Que provavelmente o hebraico ou o aramaico. Né? Mas, pastor, nós também não estaríamos achando, porque não está escrito que o anjo falou no idioma de Abraão. Só está escrito que ele conversou. Ele conversou com Abraão. Então, a gente também está supondo que ele falou no idioma, não? A gente olha para o texto bíblico e vê assim, o anjo falou, Abraão entendeu. Então, nós entendemos nesse contexto que foi no idioma dele. Então, qualquer tipo de inferência a partir daí, tanto para um lado quanto para o outro, estaria errado. A gente precisa olhar para o texto bíblico e ver o que ele é. Porém, não existe a referência ele falou na língua dos anjos e Abraão entendeu na sua língua. Mas você tem razão, se a gente fizer qualquer inferência a partir do que está escrito, nós estamos correndo risco. Vamos lá, não sei quem foi primeiro, mas vai lá, Anderson. Então, pastor, no caso, o falar em outras línguas seria uma limitação somente humana? Como assim? O falar em outras línguas... Você fala em outros idiomas? Em outros idiomas. Seria só uma limitação humana. Não, os anjos e Deus falam todas as línguas da terra, porque quando o chinês está orando, em chinês Deus entende. E quando o chinês precisa da ajuda de um anjo, o anjo fala em chinês. Para Deus e os anjos não existe limitação de línguas, né? Ele fala todas. Quer falar ainda? Então, pastor, sendo bem direta, a Bíblia ela não erra. Não, a gente viu lá no começo, no primeiro programa, que ela não é inerrante, ela é infalível, né? Isso. Tá. A palavra de Deus, ela não muda. Então, é meio que como os seres humanos, talvez para não encher algum vazio, alguma coisa dentro de si mesmo, pode querer distorcer um pouco a
palavra de Deus com outras interpretações. Distorções da Bíblia é o que a gente mais encontra por aí, né? Por isso que a gente tem uma infinidade de denominações, porque essas distorções da Bíblia geram teologias diferentes, né? Mas você quer falar? Pode falar. Quero sim. Eu, como mãe, passei por 3 bebês em casa. Aham. E em todas as fases dos meus filhos, eu vi formas deles falarem comigo, apenas comigo, de formas carinhosas, Aham. de formas que só eu compreendesse de fato. E como filha de Deus, eu também, nas minhas orações, eu busco formas de falar com Deus da forma que Ele entende o que eu quero Aham. dizer. E eu acredito que pessoas, cristãos, também como filho, aquela forma da gente se expressar a Deus, da gente chamar a atenção de Deus, talvez seja uma dessas alternativas de procurar uma língua que só Deus pode traduzir, como as lágrimas. Ok. Vou deixar o seu comentário no ar para a gente ir aqui para o texto bíblico, tá bom? Vamos lá. Vamos deixar a Bíblia falar sobre isso. 1 Coríntios 12, 1 a 11, Paulo esclarece algumas coisas, tá bom? Olha lá, primeiro ele diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, no versículo 4. Que eles são distribuídos pelo Espírito como lhe apraz. O que isso quer dizer? Que o Espírito Santo dá dons para as pessoas de acordo com a sua vontade. E aí você fica assim, é estranho que o Espírito Santo deu o mesmo dom para uma igreja inteira. Será que todas aquelas pessoas precisavam realmente desse dom? Ou será que o dom de línguas, como prova do batismo do Espírito Santo, não é uma forçação humana e uma forma de você dizer para os outros, olha, eu também fui batizado com o Espírito Santo, tá bom? Mas vamos lá. E que eles são sempre concedidos visando um fim proveitoso. Tem que ter uma finalidade o dom, qualquer deles. Não é apenas para você mostrar para o outro que você tem algum tipo de dom. Efésios 4, 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos, alguns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, gente, eu vou terminar o primeiro bloco nisso aqui, mas é importante a gente compreender que quando o Espírito Santo dá dons para as pessoas, ele escolhe qual o dom que a pessoa vai ter. Então, uns para apóstolos, outros para pastores. E esses dons precisam ter uma utilidade para a igreja, para o reino de Deus. Não pode ser uma coisa apenas para si. E aí, nesse caso, Paulo corrige lá, 1 Coríntios 14, 1. Quem está falando nessas línguas que ninguém entende, está falando só para si. Mas Paulo diz que o dom precisa ser útil para o corpo de Cristo. Vamos dar um intervalo para a gente respirar? Mas na volta a gente vai ver mais coisas da Bíblia sobre o dom de línguas. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil, vamos continuar aqui conversando sobre esse assunto e eu queria propor a você uma coisa que está acontecendo aqui. Você percebe que aqui tem várias opiniões diferentes e a gente está conversando com muito respeito um pelo outro, ninguém ofende ninguém. E eu queria propor a você que quando você fosse conversar um tema bíblico com alguém que pensa diferente de você, exponha a sua visão da Bíblia, pode ser até discordante, mas faça isso com respeito. Tá bom? Sem briga, porque senão você sai do espírito cristão de fazer essas coisas, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Vamos agora para Atos 1:8, né? A gente terminou lendo Efésios. Efésios diz que o dom precisa ser para a edificação da igreja. Atos 1:8, a verdade, o dom de línguas original, digamos assim, está lá em Atos capítulo 2, né? Quando acontece no Pentecostes. Mas Atos 1:8 diz que o dom do Espírito serve para a capacitação dos cristãos para a proclamação do Evangelho. Qualquer um dos dons. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, para que o Espírito Santo desce sobre uma pessoa? Para ela virar uma testemunha. Os dons do Espírito, qualquer que seja ele, os dons do Espírito têm um objetivo principal:
a pregação do Evangelho. Se não está sendo usado para isso, então está sendo desviado o propósito do dom do Espírito. Jesus falou sobre o dom de línguas? Com certeza. Olha o que diz Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Só um adendo aqui, até a gente estudar esse texto aqui de Jesus, que ele é importante. Jesus nunca falou em línguas, certo? Em línguas que eu falo, em línguas estranhas. E a gente não pode dizer que Jesus não era batizado com o Espírito Santo. Você tem coragem de dizer isso? Não, Jesus não falou em línguas porque ele não recebeu o batismo do Espírito Santo, pelo amor de Deus, né? Ele era o próprio Deus. Então, o batismo do Espírito Santo não necessariamente gera o dom de línguas na Bíblia, ok? Não há obrigação disso na Bíblia. Mas vamos para esse texto aqui. Jesus diz que falarão em novas línguas. Opa! Olha aí Jesus falando novas línguas, pode ser língua que não existe. Então vamos para o original, para a gente ver. Na Bíblia tem duas formas de falar de novo. É o novo neos e o novo kainos. O novo neos é um original, que nunca existiu, ok? E o novo kainos é um novo que já existia. Dá um exemplo para vocês. O Fusca é um novo neos ou um novo kainos? É um novo kainos, né? Porque ele está até acabadinho ali. Você diz assim, eu comprei um novo carro. Era esse Fusca que você está falando. Então ele é novo para você, mas ele já existia, ok? Mas esse carro zerinho aqui acabou de sair da fábrica. Então você diz assim, comprei um carro novo. Esse novo é neos, porque ele não existia anteriormente, foi fabricado e você comprou. Então na Bíblia tem essa diferença. Qual palavra vocês acham que Jesus usou para novas línguas? O novo kainos ou o novo neos? Jesus usou o novo kainos. Ou seja, Jesus estava dizendo assim, vocês falarão em novas línguas, mas é o novo kainos, o novo que já existia. Ou seja, línguas existentes, idiomas. Essa é a promessa de Jesus. Vocês falarão em outros idiomas, sempre que for necessário. Isso se cumpre a primeira vez quando? Em Atos capítulo 2. Pode falar. Pastor, sabemos que o grande conflito começou no céu, né? Quando Satanás rebeliou contra Deus, e aí ele veio para a terra, e desde hoje ele tenta imitar o que Deus fez, né? Então, com isso, sabemos também que a heresia está no meio evangélico, né? Então, minha pergunta é pessoal. Eu quero saber, viu, se existe mesmo o dom de língua estranha, porque eu acredito, né, como eu nasci e eu estou frequentando a igreja pentecostal, então ela acredita, então eu acredito. Eu quero saber se existe e como a gente pode discernir se está vindo de Deus ou de Satanás. Tá bom. Eu vou pedir para você me ouvir até o fim. E aí depois, quem sabe, a sua resposta seja dada e para o pessoal de casa também, tá bom? Vamos lá. Então, Jesus falou que falariam em novas línguas, mas novas línguas já existentes. Jesus não falou de línguas que não existiam. Tudo bem? Vamos lá. E o que Paulo fala sobre os dons na igreja? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Vai acompanhando de casa aí também. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizavam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Então, sim, Paulo disse que na igreja existiriam pessoas capazes de falar diversas línguas. E aqui a palavra línguas é idiomas, porque eu já mostrei para vocês que não existe na Bíblia a palavra estranhas, tá bom? Diversos idiomas. E o que a Bíblia diz especificamente sobre o dom de línguas? Vamos lá. Atos capítulo 2 foi a primeira manifestação do dom de línguas. A promessa de Jesus em Marcos 16 se cumpre na primeira vez em Atos capítulo 2. E o que foi que aconteceu em Atos capítulo 2? Vamos ler. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então veja,
os discípulos, eles não falaram a mesma língua estranha. Cada um falou uma língua diferente. Por quê? Porque eles estavam numa situação que havia em Jerusalém, Atos 2,5, havia em Jerusalém tementes a Deus vindo de todas as nações do mundo. Tinha gente que falava egípcio, grego e outras línguas mais daquele período, persa. Então, os discípulos foram capacitados para falar com aquelas pessoas, para pregar para aquelas pessoas na sua própria língua. E a gente vê isso na Bíblia, Atos 2, 6 a 8. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? O dom de línguas original, o dom de línguas que se manifestou no Pentecostes, é o dom para que os discípulos falassem em língua, na língua materna das pessoas. Para quê? Para que as pessoas pudessem entender o Evangelho. Esse é o grande objetivo de qualquer dom, repito, é pregar o Evangelho. Mas vamos lá. Aqui ele vai dizer de onde vinham as pessoas. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então, em Atos capítulo 2, o cara que veio de Creta ouviu falar na língua de Creta. O cara que veio do Egito ouviu falar na língua egípcia. O árabe ouviu falar no árabe. Mas os discípulos eram, a maioria deles, homens iletrados, nunca tinham ido para a escola de idiomas. Mas na hora o Espírito Santo veio e eles falaram. Ok? Mas vamos lá. Eu tenho um vídeo no final que eu preciso que vocês vejam. E você de casa também. Características do dom de língua original, o de Atos 2. Foi dada pelo Espírito Santo para uma necessidade específica. E tem uma coisa interessante. Quantas vezes os discípulos falaram em línguas, que está registrado na Bíblia? Uma vez, em Atos capítulo 2. Depois eles não falaram mais. Por quê? Porque não foi necessário. Não foi necessário. Ok? Segundo, era dom de idiomas. Foi dado para a pregação do Evangelho. Amigos, num ambiente que o Evangelho não precisa ser pregado, não precisa de dom de línguas. Porque o dom de línguas não é para si, é para o outro. É para pregar o Evangelho. Vamos lá. Agora vamos para 1 Coríntios 14, que esse é um capítulo interessante. E alguns dizem que o dom de línguas de Atos 2 é outro dom. Que o dom de línguas de 1 Coríntios 14 é outro dom. São dons diferentes. Mas não existe essa afirmação na Bíblia, ok? É só uma inferência das pessoas. Vamos lá. A carta aos Coríntios foi enviada para corrigir problemas daquela igreja. Paulo já tinha passado por lá, e agora, se você olhar toda a carta aos Coríntios, tanto a primeira quanto a segunda, ele está corrigindo erros da igreja. E em 1 Coríntios 14, ele vai corrigir a questão do dom de línguas. Eu queria que a gente tivesse mais tempo, na verdade todos nós queríamos que tivesse mais tempo, né? Para ler com calma. Então eu vou ler mais rápido o capítulo para a gente não deixar de ler. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em língua não fala aos homens. Aqui a Nova Versão Internacional, veja que já não tem mais língua estranha, porque não tem lá no original. Mas a Deus. Quem fala em língua, ou seja, quem fala no idioma que não é entendido, está falando só com Deus, porque só Deus entende aquele idioma que está sendo falado. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Por quê? Porque ele está falando só com Deus. É mistério para todas as pessoas. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, em idioma, a si mesmo se edifica. Porque só a pessoa entende. Mas quem profetiza edifica a igreja. Então, Paulo está dizendo, se você vai fazer alguma coisa na igreja, tem que edificar a igreja, não apenas a você. Vamos lá. Gostaria que todos vocês falassem em línguas. Olha, Paulo, eu queria que todos vocês falassem idiomas,
o que quer dizer que nem todos falavam, certo? Na igreja que Paulo era o pastor, nem todos falavam em línguas. Mas prefiro que profetizem. Só um rapidinho aqui. Profetizar aqui não é no sentido de anunciar o futuro. Profetizar no sentido de anunciar a palavra de Deus, ok? Que a maior parte das profecias da Bíblia não são profecias sobre futuro. São profecias apenas anunciando a palavra de Deus. Vamos lá. Quem profetiza é maior do que quem fala em línguas, a não ser que as interprete, porque aí você edificou o outro, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? Paulo falava vários idiomas, era um homem extremamente culto. A não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Paulo está dizendo, o que adianta eu falar em línguas, se vocês não aprenderem nada com a língua que eu falar? Ok? Vamos lá. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como flauta ou cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Vocês estão percebendo Paulo corrigindo aqui uma língua que é sem sentido? Ele diz assim, tem idiomas no mundo, mas todos eles têm sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. E aí ele conclui. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém às suas ações de graça, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, e agora Paulo diz, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Não precisa nem explicar, né? Paulo está dizendo, gente, se for falar em línguas na igreja, em idiomas, tem que ter alguém para traduzir, porque senão isso é inútil, tá bom? Então, a verdadeiro dom de línguas tem algumas características. É um dom de idiomas, é feito para a edificação da igreja, é compreensível e não causa confusão. Não causa confusão, causa compreensão. Bem, mas o verdadeiro dom de línguas existe hoje ainda? Deus dá dom de línguas para as pessoas hoje? Então, quero que vocês aqui, você de casa, vocês assistam esse vídeo aqui de um amigo meu. Ele hoje trabalha em Santa Catarina como pastor e ele vai contar a história dele para vocês. No mês de setembro de 2018, eu fui enviado para a cidade de Pato Bragado, uma cidade do oeste do Paraná, de colonização alemã. Lá fui eu, muito bem treinado pelos professores da faculdade, estava animado, expectante, até quando eu comecei a enfrentar algumas dificuldades, porque a cidade tinha muitos descendentes de alemão e gostavam de falar em alemão, ainda mais quando tinha alguém diferente. Eu estava me sentindo muito mal, porque o objetivo que me levou lá, pregar o evangelho, demandava uma misturação, eu precisava chegar perto, eu precisava me socializar com eles. Até quando, depois de 2 meses enfrentando essas dificuldades, numa manhã, saí pela cidade, cheguei no centro, tinha uma grande praça no centro da cidade, encontrei 3 senhores conversando, cumprimentei, não responderam, eu já estava quase me acostumando com essa realidade, mas sempre sofrendo por isso. Quando um deles, querendo zombar da minha cara, me fez uma pergunta em alemão, achando que eu não iria entender. Pasmem. Ele perguntou, Hallo Schwarzer, was machst du hier in der Stadt? E aí, seu preto, o que você está fazendo aqui na nossa cidade? Eu fiquei muito feliz, apesar da pergunta. Fiquei feliz porque eu entendi. O Espírito Santo falou de forma clara
em alto e bom som em minha mente. Fala com eles. E eu estava me perguntando para o Espírito Santo também, como eu vou falar com eles se eu não sei falar alemão? Eu já estou feliz porque eu estou entendendo. Depois eu pensei, bem, eu vou responder essa pergunta em inglês, porque eu sei falar inglês, então eu vou responder em inglês. Eles não vão me entender, mas pelo menos eu vou entendê-los. Quando eu abri a minha boca, acreditem, da minha boca não saiu inglês, nenhum outro idioma, senão o idioma materno deles. E eu respondi, Ich bin Afrikaner, ich arbeite hier, né? Eu sou africano, mais ou menos assim, eu sou africano e eu estou trabalhando aqui. E um deles, assim, impressionado, perguntou-me novamente, na verdade, exclamou, né? Mein Gott, schwarzer Mann, Deutsch sprechen, mais ou menos assim. O homem preto falando alemão. E eles falavam assim, e eu respondi para eles, Nein, ich spreche kein Deutsch, não, eu não falo alemão. Você está falando alemão, sim? Eu falei, mas eu não falo alemão. E eles disseram assim, você está falando Hochdeutsch, o Hochdeutsch, que é um alemão que eles acham um alemão do alto padrão. Enfim, a partir daquele dia, eu fiquei muito bem-quisto, me tornei muito bem-quisto aos olhos deles, eles me fizeram conhecido na cidade, muitos deles aceitaram estudar a Bíblia e aceitaram Jesus Cristo através do batismo. Prova disso é que hoje, lá na cidade de Pato Bragado, tem uma igreja adventista do sétimo dia. Tudo isso é a história do Espírito Santo agindo com poder e grande glória, fazendo um ser humano falando um idioma que nunca antes falou para pregar o Evangelho. Este, creio eu, ser o dom de língua pregado pela Bíblia. Que Deus te abençoe. Esse é o pastor Tony Muundo. E o pastor Tony Muundo, ele recebeu o dom de línguas. Esse é o dom de línguas de Atos capítulo 2. Por que ele recebeu o dom de línguas? Porque ele precisava pregar o Evangelho. E se ele não falasse alemão, as pessoas não iam escutá-lo para pregar, não escutá-lo na pregação do Evangelho. O que foi que o Espírito Santo fez? Fale alemão, meu filho. Ele nunca tinha estudado alemão. E aí aconteceu o dom de línguas. Ele falou alemão porque o pessoal que precisava escutar o Evangelho falava em alemão. Depois ele pregou o Evangelho em português. Por quê? Porque ele só precisava do alemão naquele momento. Mas no caso dele, ele nunca mais desaprendeu o alemão. Às vezes eu fico até pedindo para Deus me ajudar com as línguas que eu quero aprender também. Mas a ideia do dom de línguas bíblico não é você falar uma coisa incompreensível. A ideia do dom de línguas bíblico não é você falar uma coisa para a sua própria edificação ou para você mostrar para os outros que você recebeu o dom do Espírito. O dom de línguas não é para você finalmente fazer parte do grupo da sua igreja que foi batizado com o Espírito Santo. Não é para isso. O dom de línguas na Bíblia, toda vez que aparece, falado por Jesus, né, mencionado por Jesus, mencionado por Paulo, mencionado por outros apóstolos, toda vez que acontece, né, em Atos 2, por exemplo, ele acontece porque tinha uma necessidade de pregar o Evangelho. Então a gente precisa avaliar isso. E aí eu queria falar com você de casa. Talvez você esteja muito incomodado, muito incomodada com tudo que foi falado aqui. Mas você viu que eu me reservei de dar a minha opinião. Você percebeu isso? Toda vez que era assim uma coisa da minha opinião, eu não falei. Por quê? Porque eu queria que a Bíblia falasse. E você viu Atos capítulo 2, Jesus falando novas línguas que existem. Você viu em Atos capítulo 2, falaram na língua materna das pessoas que estavam lá. Você viu Paulo em 1 Coríntios 14 corrigindo as línguas estranhas que estavam sendo faladas ali na igreja de Corinto, dizendo, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis do que 10.000 palavras que ninguém entende. Então, amigos, agora você precisa avaliar, junto com o Espírito Santo, se o dom de línguas que você tem defendido e talvez praticado combina com o dom de línguas bíblico. Eu não estou questionando a sua experiência particular. Eu estou questionando o embasamento bíblico para determinadas experiências que estão por aí.
E agora, amigos, o que eu quero é que você coloque a sua vida nas mãos do Pai, porque fazendo isso, Ele vai te ajudar a chegar nas conclusões que combinam com a Bíblia. Faça isso agora. O Senhor fez os céus e o mundo inteiro existiu por sua voz. Santo é o seu nome, digno de adoração, pois é infinito em poder, é o Deus de salvação. Minha vida está nas mãos do Pai, doador da graça e Rei da paz. Louvarei teu nome, seja onde quer que for. Eu te amo, ó meu Senhor. Tu és a minha rocha, socorro na aflição. O teu amor é sem limites pra mim. Faz-me cada dia instrumento de louvor, pra levar ao mundo tua luz, refletindo teu amor. Minha vida está nas mãos do Pai, doador da graça e Rei da paz. Louvarei teu nome, seja onde quer que for. Eu te amo, ó meu Senhor. Minha vida está nas mãos do Pai, doador da graça e Rei da paz. Louvarei teu nome, seja onde quer que for. Eu te amo, ó meu Senhor. Oh, oh, oh. Eu te amo, ó meu Senhor. Oh, oh, oh. Eu te amo, ó meu Senhor. É isso, Deus quer falar conosco de diversas formas. E o dom de línguas é uma maneira muito linda de Deus nos mostrar que Ele quer se comunicar com a gente. Eu fico pensando lá em Atos capítulo 2, Deus querendo espalhar o Evangelho para aquelas pessoas de diversas nações, e Ele diz, eu vou dar o dom para os meus filhos. Porque no final das contas, o que Deus mais quer é salvar a gente. E Ele fala na nossa linguagem. Ele fala como a gente entende, para que a gente possa, de alguma forma, entender a vontade dEle para a gente entregar a vida a Ele. O dom de línguas é mais uma demonstração de Deus, de que Ele quer muito nos salvar. A ponto de fazer alguém que não falava alemão, falar alemão. Ou falar Pedro, um pescador, falar uma língua que ele nunca estudou. Porque Deus quer nos salvar. E Deus quer salvar você também. Por isso que Ele está usando diversas formas de falar. Através da TV, através da sua Bíblia, através da sua consciência. Deus tem falado com você de diversas formas. Quem sabe Ele está usando aqui o Bíblia Fácil para falar com você e dizer que quer te salvar. Mais do que entender sobre o dom de línguas na Bíblia, eu preciso que você entenda que Deus usa todos os recursos para salvar você. Mas Ele vai até o momento que Ele bate a porta, como diz Apocalipse capítulo 3. Ele bate a porta do seu coração e Ele está batendo agora.
Mas se você vai ou não abrir a porta do seu coração, aí é com você. Eu convido você a abrir a porta do seu coração. Porque quando Deus entra, Ele transforma, salva, dá força, dá perdão, faz tudo de bom que a gente precisa. Pode orar comigo? Então feche seus olhos. Senhor, obrigado por esse momento de estudo da palavra. Nós pedimos que o Senhor trabalhe no nosso coração agora, de tal forma que nós possamos tomar as decisões que precisam ser tomadas a partir daquilo que nós conhecemos na Bíblia. Deus, trabalha no coração de nós que estamos aqui no cenário, trabalha também no coração das pessoas que estão me assistindo agora, e que todos nós ouçamos a Tua voz na nossa língua materna, do jeito que nós entendemos. Em nome de Jesus, amém.